Vamos agora falar um pouquinho do grupo fonte em página inicial. O grupo fonte, extremamente importante, né? Antes da gente estender o assunto, eu tenho o tipo de letra, eu tenho o corpo da letra, corpo que é o mesmo tamanho, eu tenho opções negrito, itálico, sublinhado, cujos atalhos são, respectivamente, Ctrl N, Ctrl I e Ctrl S. Esse botão que tem uma linha no meio recebe o nome de taxado. Na prova, o examinador ele vai colocar na letra A, piscando lá para você marcar, riscado. O examinador não é teu amigo. Já saiba que não existe comando riscado, o nome é taxado. E lembre-se também do porquê esse taxado com CH, por que essa palavra taxado, né? Por quê? Taxado com X é imposto, taxado com X é emolumento, taxa, né? Já taxado com CH, pode ser taxinha, aquele preguinho lá de colocar um papel no mural, mas também pode ser um taxado no sentido de negação de uma coisa ruim, de uma coisa errada. Por exemplo, o código revogado é taxado. Fulano foi taxado de maluco. Taxado de maluco. Eu posso taxar alguém sempre de coisas ruins. O taxado sempre vai acompanhar algo que é pejorativo. Isso é importante para uma questão de língua portuguesa. Então, um código revogado, uma gramática errada, ela tem essa linha no meio indicando o quê? Que não, tá errado, taxado. Ao lado, nós temos os botõezinhos de subscrito e sobrescrito. Aqui eu quero dar só uma visão geral. Eu vou aprofundar adiante com as questões. Tem um botãozinho com uma seta para cima de aumentar fonte. E o botãozinho com uma seta para baixo de diminuir fonte. Tem gente que observa que o botão de diminuir fonte é menor do que o de aumentar. Mas você não pode decorar pelo tamanho do botão, até porque se cair um só na prova, você não tem referencial de qual é maior e qual é menor. Então você tem que se atentar no triângulozinho. Triângulo para cima aumenta a fonte, triângulo para baixo diminui a fonte. Agora, o A maiúsculo e o A minúsculo é o quê? É o botão maiúsculas e minúsculas. Maiúsculas e minúsculas. Cujo atalho você já pode anotar é Shift F3. Shift F3 alterna entre maiúsculas e minúsculas. É horrível quando o cara está digitando e aí ele percebe que o Caps Lock está ativado. O Caps Lock coloca todas as letras o quê? Maiúsculas. Aí quando ele vê, ele fica nervoso, apaga tudo e digita de novo. Não precisava apagar. No Word a gente tem essa funcionalidade de maiúsculos e minúsculos. É só selecionar o texto e apertar Shift F3 que ele vai alternando. Aí, na sequência, a gente tem limpar formatação, cor da fonte, cor de realce. Essa cor de realce funciona como um lumicolor, como um marca-texto. Muita gente na hora de estudar grifa aquilo que é mais importante lá do PDF, por exemplo, com lumicolor. E isso pode ser feito numa tela do Word usando esse íconezinho realce. E o último botãozinho para a gente comentar é o botão de efeitos. Efeitos. Vai permitir também colocar efeitos de formatação no texto. Bom, eu passei pelos botões. Vamos aprofundar agora com as questões. Questão da Polícia Civil,
do Rio de Janeiro, cargo de inspetor de polícia. No Word 2010, ao se criar um novo documento por meio do modelo documento em branco, o documento criado vem por padrão com fonte e tamanho. E aí, galera? Quando a gente entra no Word, qual é a fonte que aparece por padrão lá pra gente? Vejam, Times e Arial são fontes muito populares. Agora, qual aparece por padrão ao entrar no Word? Você sabe? É a fonte Calibre. Calibre, tamanho 11. Gabarito aí, letra D de delta. Imagina uma questão dessa tirar do concurso. Não pode. No dia a dia, a gente usa o Word o tempo todo, mas a gente não se apega a detalhes. E detalhes caem na prova. Por isso, a realização das questões é muito importante. Calibre, tamanho 11. É o tipo de letra e tamanho padrão para qualquer versão do Word que vai cair na prova. 2007, 2010, 2013, 2016. Anteriores não, mas anteriores não caem. Então, do 2007 em diante, atualmente, calibre, tamanho 11. Letra D de delta. Antes de continuar, tem uma questão que caiu na Prefeitura de Divinópolis em 2018 que eu deveria ter trazido. Ela pede para o candidato assinalar o tipo de letra que tem serifa. Eu já quero que você saiba o que é uma serifa. O que é serifa? Serifa é o pezinho da letra. Por exemplo, a letra Arial, ela não tem serifa. A letra Times, ela tem serifa. Isso cai na prova? Já caiu em algumas. Então, saibam que Times é o principal exemplo de letra com serifa. E Arial é uma letra que exemplifica sem serifa. Não acredito que isso caiu. Mas caiu sim. Olha lá. Renato da Costa. Essa letra não tem serifa. A letra calibre não tem serifa. Se eu mudar o tipo de letra e colocar, por exemplo, Times, olha a serifa aí, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse pezinho caracteriza uma fonte com serifa. Olha que cai de novo. Beleza? Então, essa serifa. O que é importante? Times New Roman é o principal exemplo de letra com serifa. Arial é o principal exemplo de letra sem serifa. É óbvio que a gente tem centenas de tipos de letras. E você não vai ficar decorando isso. Quem decora isso é normalmente quem trabalha na área de comunicação. Ou até mesmo que vai fazer um concurso específico. Aí é muito importante. Porque quem estuda jornalismo aprende que as letras sem serifa devem ser usadas para títulos, para chamar atenção, cartazes. E as letras com serifa facilitam a leitura de textos grandes. Isso é uma teoria para a galera de comunicação. Para mim, que sou da área de TI, cara, isso é bobeira. Para mim. Mas para a prova é importante. Então, fique ciente do que é a serifa. Vamos que vamos. Questãozinho de 2019. Qual a função do recurso do Word do Office 365, que é a versão mais nova do Word, né? Aquela onde a gente paga pelo uso, é uma assinatura, todo mês vai ficar pagando. Agora, esse ícone é comum a qualquer Word. Então, esse ícone representa o quê? Cor da fonte. Qual é o detalhe? Gente, a prova é impressa em preto. Na prova, o ícone não é vermelho, como na tela do computador. Na tela, é mole eu identificar que é cor da fonte.
Na prova tem gente que confunde com sublinhado. Mas aí tem que lembrar que o sublinhado é um S e que o cor da fonte é um A. Então, esse é o ícone o quê? Cor da fonte. Letra A de alfa. Sobrescrito seria com 2 em cima. Maiúsculas e minúsculas é aquele que traz uma letra maiúscula e uma minúscula. Destacar o texto, realçando, eu já posso pensar naquele botão do Lumicolor. E sublinhar o texto com uma linha de cor escolhida pelo usuário. Sublinhar é o botão o quê? Do sublinhado. Posso mudar a cor do sublinhado? Pode. Na verdade, no próprio botão do sublinhado, a gente já tem a opção de clicar na setinha do lado para escolher o tipo de sublinhado. Aí eu posso colocar um sublinhado duplo, um sublinhado tracejado. E eu tenho a opção de cor do sublinhado. Posso colocar uma cor diferente. Mas o sublinhado é um S. Eu não podia confundir com a letra E. Aqui, o botão refere-se à cor da fonte. A setinha do lado é justamente para poder escolher a cor. Então, o gabarito é letra A. Ok? Próxima questão. No Word, observem que eu estou ignorando a versão. Para mim não faz diferença ser 2010, 2013, 2016. Essas funcionalidades são comuns. Quando você estiver se preparando para concurso, compreenda que a gente está aprendendo Word. A gente, aprendendo Word, a gente inclusive aprende a distinguir novidades entre versões. Ainda que seu concurso traga uma versão velha, ele pode cobrar um recurso novo e você precisa saber que aquele recurso novo não existe. Então essa comparação, ela vai ocorrer naturalmente durante a aula. Se eu não falar nada, está valendo para todas. No Word 2010, um agente administrativo acionou o ícone. Gente, que ícone é esse? Olha a seta para cima. Seta para cima é aumentar fonte. Aumentar fonte, eu posso considerar o atalho como Ctrl, sinal de maior. Ctrl, sinal de maior, aumenta. Ctrl, sinal de menor, diminui. Então, vamos lá. Aumenta o nível de recuo? Não. Nível de recuo seria pressionando a tecla Tab. No teclado tem uma teclinha que tem 2 setinhas, é o Tab. Aumentar o tamanho da fonte é o gabarito. Ctrl, sinal de maior. Alterar todo o texto para maiúscula, Shift F3, maiúsculas e minúsculas. Diminuir o tamanho da fonte, Ctrl, sinal de menor. Seria o ícone com a setinha para baixo. E diminuir o nível de recuo, o Tab aumenta, o Shift Tab diminui. Então eu estou colocando os atalhos do lado para a gente já ir memorizando. Gabarito aí, gente. Letra B de bravo. Vamos para o Senado Federal. Um técnico de apoio administrativo digitou um texto no Word e verificou que a citação Senado Federal aparecia em caixa baixa, quando deveria ser mostrada em caixa alta. A gente já aprendeu que para alternar entre maiúsculas e minúsculas, utiliza-se Shift F3. Então a dúvida vai ser entre a letra A e a letra B. Tem que pressionar 2 vezes ou uma só vez o Shift F3? E aí, o que você marcaria? Galera, o gabarito é letra A de alfa. Por quê? Vem comigo. Se eu coloco Renato da Costa, tudo minúsculo. Ao selecionar e pressionar Shift F3 uma vez, ele vai colocar só as iniciais maiúsculas. Pressionando de novo, tudo maiúsculo. Se eu pressionar de novo, tudo minúsculo, inicial maiúsculo, tudo maiúsculo. Minúsculo, inicial maiúsculo, tudo maiúsculo. Você observa que ele vai ficar alternando de maneira cíclica
entre minúsculo, primeira maiúscula, tudo maiúsculo. Então, minúscula, primeira maiúscula, tudo maiúsculo. Vejam, minúscula, primeira maiúscula, tudo maiúsculo. Se ele digitou Senado Federal tudo minúsculo, para chegar a tudo maiúsculo, eu tenho que pressionar o quê? 2 vezes. Por isso, gabarito é letra A. Professor, se pressionar 5 vezes... Ô, meu filho, você só tem que entender que é cíclico. Então, sempre vai ficar alternando ali. Primeira maiúscula, tudo minúsculo, primeira maiúscula, tudo maiúsculo. É cíclico. Então, o gabarito é letra A de alfa. Agora, vamos continuar. No Microsoft Word, os atalhos que permitem a criação de textos subscritos e sobrescritos. Gente, subscrito é com o 2zinho embaixo. Sobrescrito é com 2zinho em cima. Então, se eu quero criar um H2O, o 2 está subscrito. Se eu quero criar um 2 ao cubo, o 3 está sobrescrito. Isso tem que ser fácil, cara. Isso tem que ser fácil. Oh, meu Deus. Você vê um submarino. Por que o nome é submarino? Está embaixo. Sobrevoar, em cima. Isso tem que ser fácil. Sub, embaixo, sobre, em cima. É sublinhar, é ali embaixo. Sobrelinhar, seria colocar uma linha em cima. Há editores de texto, como o Writer, lá do LibreOffice, que tem o recurso de sobrelinhar. O que eu quero é que você entenda a diferença entre sub e sobre. Então, subscrito é embaixo, sobrescrito é em cima. Legal. Isso é fácil. É fácil, mas tem sempre um que erra. Foca em mim. Tira do Word para eu poder criar uma pegadinha para a galera. Vamos lá. Pegadinha? Não, uma questão, não é uma pegadinha. Eu não sou examinador para fazer pegadinha. Olha só, gente, isso é muito importante. Vem comigo. Eu posso afirmar que o texto selecionado tem o mesmo tipo e tamanho de letra? Posso afirmar que o texto selecionado tem o mesmo tipo e tamanho de letra? Claro que pode. Nesse caso, se vocês observarem, está aqui calibre, tamanho 140. Então, se está aparecendo aqui o tamanho, é porque o texto selecionado tem esse tamanho. Porque se você observar, vamos pegar um outro texto do Word aqui. Ó. Aqui, a letra tem o tamanho 11. Mas se eu pegar uma letrinha qualquer, uma letrinha, ó, e colocar aqui 10.5, não é um número válido. Colocar 10,5. Olhando, é imperceptível. Né? Se eu olhar assim, é imperceptível. Mas se eu selecionar, ó, olha o que aconteceu. Ficou em branco. Isso já é outra questão de concurso. Sempre que tem alguma coisa selecionado e há divergência, fica em branco. Como assim? Se eu tenho tamanhos diferentes, vai ficar em branco. Por que o tipo de letra está aparecendo? Porque o texto selecionado é calibre. Se eu pegar uma letrinha qualquer, basta uma letrinha, e mudar para Arial, talvez você não consiga perceber a diferença. Mas na hora que eu selecionar, olha lá, ficou em branco. Então, aí já são outras questões. Se ficar em branco, eu posso afirmar que na seleção tem o quê? Tipos diferentes. Se estiver aparecendo, eu posso afirmar que está com aquele tipo. Logo, voltando para a questão.
Aqui eu posso afirmar que a letra é calibre e tamanho 140. Tem o mesmo tipo e tamanho. Legal. Logo, eu posso afirmar que o 2 está subscrito ou o 3 está sobrescrito? Pensa comigo aí. Nesse exemplo, nessa questão, o 2 está sobre... O 2 está sub ou o 3 está sobre? Galera, é óbvio que nessa questão o 2 está sub. Como é que é? O 2 está sub. Por quê? Eu sei que tem muita gente que erra achando que o efeito tem que estar à direita. Cara, mas o nome do negócio é sobrescrito e subscrito. Tem nada a ver esquerda e direita. É muito comum a gente colocar o recurso do lado direito, mas não é uma regra. Não é esquerdito nem direitito. É sobrescrito e subscrito. Então, você tem que observar que a gente tem a altura da linha. No caso do subscrito e do sobrescrito, é como se eu pegasse a linha e dividisse em dois. O sub tem que ficar embaixo. Não entendi. Você tem um caderno pautado lá. Aí você quer fazer H2O. Você vai fazer H2 embaixo assim? Não. Você vai ter que colocar na mesma linha, dentro da linha. Só que para o 2 ficar embaixo, eu tenho que diminuir ele. Se ele continuar grande, ele vai ocupar a linha toda. Então, se eu quero colocar 2 ao cubo, o 3 vai ficar naturalmente menor. Vocês têm que perceber que o texto que está com efeito, ele naturalmente vai ser reduzido. O tamanho não mudou, mas ele vai ter que diminuir para caber na metade de baixo, no caso do subscrito, ou na metade de cima, no caso do sobrescrito. Logo, voltando para a questão ela quer uma coisa simples. Eu expandi o assunto aí, prevendo outras questões, mas essa é simples, ela só quer o atalho. E aí, gente, o atalho do sobrescrito, atalho clássico, né? Cai muito em prova. Ctrl, Shift, mais. Se o atalho do sobrescrito é Ctrl, Shift, mais, deduz para mim o atalho do subscrito. O atalho para o subscrito, olha lá, Ctrl, Shift, mais. Não tem a ver. Não tem a ver. Ctrl, Shift, mais. Qual é o atalho do subscrito? Fala para mim. Ctrl igual. Gabarito letra A de alfa. Não é Ctrl, Shift, menos? Não. É Ctrl igual. Por quê? Não tem lógica. Claro que tem lógica. Olha só. A tecla que tem o sinal de mais... Se você estiver diante do computador, olha onde está a tecla que tem o sinal de mais. Vê se ela não é em cima do igual. Por isso. Então, se eu quiser pegar em cima, é sobre. Se eu pegar embaixo, é sub. Professor, e por que o mais tem shift? Ué, porque o mais está na parte de cima. Então, para poder acessar o mais, eu tenho que apertar o shift. Para acessar o igual, eu não posso apertar o shift. Porque o objetivo do shift é pegar a caixa alta da letra. Então, compreendam que é uma tecla só. A tecla tem o sinal de mais e tem o igual. Se eu quiser acessar o de cima, eu tenho que apertar shift. E aí, pressionando Ctrl, Shift mais, é o sobre. Pressionando Ctrl e a tecla igual é o sub. Uma única tecla vai ser usada para sobre e sub. Gabarito aí, gente. Letra A de alfa. Vamos que vamos. Provinha do CEDERJ. No Word, o atalho Ctrl igual é o quê? Subscrito. Esse tipo de questão aí, gente, cai em tudo que é prova. Caiu no TJ São Paulo em 2018, isso cai toda hora, você não pode errar, você está estudando para concurso. Então, o histórico de questões tem que ser conhecido por vocês. Vocês têm que decorar.
E a melhor maneira de decorar é fazendo exercícios. Não se furtem de fazer exercícios. Quanto mais exercícios, mais próximo da aprovação você estará. Não tenha dúvida disso. Então, o gabarito é o que, gente? Letra D de delta. Contra ou igual é o subscrito. Vamos que vamos. Sempre que possível, a gente vai complementando. Então, o sublinhado é o Ctrl S e o sobrescrito é o Ctrl Shift mais. Próximo. Prova da PGM. Durante a digitação de um texto no Word, um Word em português, né, Brasil, que é o padrão das provas, executou o atalho de teclado Ctrl sinal de maior. Ctrl sinal de maior aumenta a fonte. E acionou o ícone sobrescrito. Não é subscrito, é sobrescrito. Então o gabarito é o que, gente? Letra C de Charlie. Essa é fácil. Ctrl sinal de maior aumenta a fonte. Sobrescrito com 2 em cima. Gabarito letra C. Agora, olha a questão. A palavra Natal está formatada com o mesmo tipo e tamanho de fonte que a palavra Caerne. Então você vê, isso aqui está com o mesmo tipo e tamanho. Por que ele coloca isso no enunciado? Porque alguém poderia imaginar que Natal está com uma letra menor. Mas Natal está com letra menor porque está com efeito o quê? Subscrito. Natal está menor, então Natal está subscrito. Selecionou a palavra Natal. Taxado não tem nada a ver. Taxado seria uma linha no meio. Taxado uma linha no meio. Selecionou a palavra Natal e aplicou o efeito o quê? Subscrito. Gabarito letra C. Sobrescrito é se Natal tivesse em cima. Então, não está sobrescrito. E não tem a ver com relevo, onde apareceria uma perspectiva na letra. Então, o gabarito é o que? Letra C de Charlie. Ok? Questão da UFRJ. Um usuário digitou o parágrafo abaixo. Aí ele colocou o parágrafo. Após a digitação, esse usuário selecionou o parágrafo e aplicou um determinado recurso do Word. Veja abaixo o resultado da aplicação do recurso. Gente, olha o que aconteceu com o texto. Olha esse EAD aqui, olha esse EAD. Tenta comparar. Ó, em cima e embaixo. O que está acontecendo? Olha o valente matar de cima e de baixo. Vê se consegue distinguir. Olha esse E. Olha esse EAD. O que aconteceu embaixo? As letras ficaram com a caixa alta. Eu poderia até falar que elas ficaram maiúsculas. Mas se você perceber direitinho, elas têm diferença de tamanho. Olha lá. Eu consigo ver que esse E aqui é maiúsculo e que esse E aqui é minúsculo. Embora todas estejam com a caixa alta. Esse recurso é chamado de versalete. Então o gabarito dessa questão é letra B de bravo. Não entendi. Vou mostrar. Aqui eu tenho Renato da Costa com R, D e o C maiúsculo. O resto está minúsculo. Vou acessar a janela de fonte, ó, clicando na setinha chamada inicializador de caixa de diálogo, cujo atalho é Ctrl D. A janela de fonte, Ctrl D de delta. Olha o que aconteceu. Ele está me mostrando 7 efeitos de texto. Vocês vão decorar. Taxado. Taxado duplo, sobrescrito, subscrito. Taxado é uma linha no meio, taxado duplo são 2 linhas. Versalete, todas em maiúsculo e oculto. O que é o efeito versalete? É justamente esse efeito que vai colocar as letras com a caixa alta, mas vai distinguir pelo tamanho, a maiúscula da minúscula. Então eu consigo observar que o R, o D e o C estão maiúsculos. Embora todas estejam com a letra no formato de maiúsculo, né, com a caixa alta. Esse efeito é o versalete. Gabarito, então, é letra B de bravo. A época dessa questão
entraram com recurso porque Versalete é no singular. Galera, ao meu ver, recurso completamente descabido. Versalete, prova de múltipla escolha, não tem nada a ver. Mas a banca anulou. Então, se porventura alguém ficar, conferindo o meu gabarito, a banca vai dar essa questão como anulada, porque Versalete no Word é no singular. Motivo fútil para anulação. O importante é a essência da questão. Espero que você, aluno, que está assistindo minha aula, tenha compreendido o Versalete. Beleza? Vamos que vamos. Questão da SEDUC de São Paulo. Com base no Word, não importa a versão, quando aplicada a formatação Versalete, o que acontece? As letras ficam com a caixa alta, mas muda o tamanho da maiúscula e da minúscula. Letra A, aparece uma linha sobre o texto. Não, esse efeito que o texto foi riscado é o tal do taxado. Os caracteres em letras minúsculas ficam como letras maiúsculas, em um tamanho de fonte reduzido, gabarito letra B. Então essa foi a definição que a VUNESP, na prova da SEDUC de São Paulo, encontrou para o Versalete. Todos são letras minúsculas? Não. Somente a letra inicial de cada palavra do texto aparece em letra maiúscula, mantendo a formatação dos outros? Aí seria um efeito de quê? Maiúsculas e minúsculas. A alternância no texto selecionado, que letra que era maiúscula passa a ser minúscula ou vice-versa? Não. O gabarito aqui é o quê? Letra B de bravo. Vamos lá, questão do Detran de São Paulo. Assinale o tipo de efeito do Word em que sua configuração original transforma o texto "o carro foi apreendido" em "um carro foi apreendido" com uma linha no meio. Lembrando que sempre que ele falar em efeito do Word, eu vou pensar em 7 efeitos. Quais são? Taxado, taxado duplo, sobrescrito, subscrito, todas em maiúsculo, Versalete e oculto. São os efeitos. Repete. Taxado, taxado duplo, sobrescrito, subscrito, todos em maiúsculo, Versalete e oculto. Então, esse efeito de colocar uma linha no meio é o efeito que é taxado. Gabarito letra D de delta. Cai muito em prova? Muito, 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 muito. Polícia Civil de São Paulo. Considere os seguintes textos numerados de 1 a 4 e editados no Word. Os efeitos de fonte dos textos apresentados são: item 1, taxado. Item 2, sublinhado. Item 3, itálico, não. O itálico ele fica inclinadinho para a direita. Então, se você observar, não tem nada em itálico. Itálico está fora. Não tem nada em itálico. Itálico está fora. Né? Então, a letra C também está fora. Esse taxado composto também não existe, né? O taxado duplo, 2 linhas é taxado duplo, não é composto. Então a letra B também está fora. E riscado é uma coisa que agride os olhos, né? Quando você vê riscado, você fala: ai meu Deus, isso é horrível. Então a tua dúvida vai ficar entre a D e a E. Vamos lá. Taxado, destacado não pode. Então o gabarito é a letra D. Taxado, sublinhado, sublinhado. Aqui eu tenho sublinhado simples, aqui eu tenho sublinhado pontilhado. E o último é o taxado duplo, então o gabarito é letra D. Lembrando que o itálico, gente, a letra é sempre levemente inclinada para a direita. Legal? Não pode ser para a esquerda, itálico é para a direita. IBGE, questão de 2019. Observe a seguinte lista de estados elaboradas no Word. Essa é a lista de estados. A alternativa que apresenta corretamente o estado com a sua respectiva formatação é: Rio de Janeiro, se você observar, está em negrito e itálico. Rio de Janeiro não está com realce. Quem está com realce é Sergipe. Realce é aquele papo do marca-texto lá do Lumicolor. Lembra que na prova não tinha cor. Então o fato de haver esse preenchimento atrás caracterizaria um realce. É cinza porque a prova é monocromática. É preta. Então, o Rio de Janeiro não está com realce. Né? Quem está com realce seria Sergipe. A letra A está errada. São Paulo está em itálico?
Cara, São Paulo não está em itálico. Se eu considerar que todas estão com o mesmo tamanho, o que parece é que São Paulo tá sobrescrito. Porque está menor e está em cima. Está bem grudado do Rio de Janeiro e distante de Minas. Então São Paulo está sobrescrito. Minas Gerais está sombreamento. Minas Gerais está taxado. Minas Gerais está com uma linha no meio. Sergipe está taxado? Não. Sergipe está com realce. Minas Gerais que está taxado. Então o gabarito é o quê? Letra D. Pernambuco está com efeito de texto. Agora, o que seria esse efeito de texto? Olha lá. Vou selecionar. Vou tirar esse sublinhado, né? Nenhum. Legal. Efeitos de texto. É o botãozinho. Esse é o botãozinho efeito de texto. Qual o efeito que foi aplicado? Qual o efeito que foi aplicado? Olha lá. Contorno, sombra, reflexo, brilho. Parece que foi um efeito de brilho. Vê se não está próximo daquilo que a gente viu lá na folhinha. Então, esse é o efeito de brilho. São alguns. Contorno, sombra, reflexo, brilho. São alguns efeitos que o Word oferece. Por mais que você não soubesse que eram efeitos, você tinha que trabalhar a exclusão. Né? Porque você sabe o que é real, sabe o que é itálico, sabe o que é sombreamento. Sabe que seria taxado. Você vai excluindo, o gabarito é o que? Letra D de delta. Ainda que você não soubesse que é o efeito brilho. Ok? Gabarito, então, letra D de delta. Agora, essa questão do TRT de Pernambuco, ela foi cruel. Por que ela foi cruel? Olha só. Eu vou pegar o Renato e vou colocar o efeito de fonte oculto. O que aconteceu com o Renato? Sumiu. Apagou? Ocultou. Apagou do documento. É um fato. Para que o efeito oculto? Muitas vezes me perguntam isso. Para que o efeito oculto na prática? Não era melhor apagar? Depende. Imagina que você tem um cliente que não aceitou uma cláusula de um contrato. Você pode ocultar a cláusula e imprimir. Eu vou ceder, vou ocultar a cláusula, vou imprimir. Mas o próximo cliente vai ter a cláusula, então não quero apagar. Aí eu tiro o oculto. Eu, por muitas vezes, coloquei gabarito em prova para os meus alunos oculto. Né? Porque quando eu quero corrigir, o gabarito está lá, não preciso pensar. Agora, os alunos não podem ver, então eu oculto. Ocultar vai tirar da tela e tirar da impressão. Só que tem um detalhe. Existe um botão no Word, que já está no grupo parágrafo, que é o próximo grupo que a gente vai estudar. Existe um botão chamado mostrar tudo, que é esse botão aqui, ó. Esse botão mostrar tudo, o nome está dizendo mostrar tudo. Ele mostra inclusive o texto oculto. A gente observa que o mostrar tudo, ele representa os espaços. Cada vez que eu aperto o espaço, olha lá, ele coloca uma bolinha. Cada vez que eu aperto o Tab, ele coloca uma setinha. Cada vez que eu aperto Enter, ele coloca esse símbolo do Enter. E o que eu estou querendo mostrar? O oculto fica pontilhado. Você consegue observar que o oculto está pontilhado. Então, agradeço a minha mãe pelos ensinamentos. Essas marcas de formatação caracterizam, aqui tem bolinhas também que vocês não estão vendo, caracterizam os espaços, o Enter. E essa linha pontilhada abaixo do texto indica que o texto está oculto. Por isso o gabarito é o quê, gente? Letra E. Olha que viagem. O cara que não está estudando para concurso
Ele está vendo o texto. Se ele está vendo na prova, como é que ele vai marcar que está oculto se ele está vendo? Parece uma contradição. Ele está vendo, mas se ele mandar imprimir, não vai sair no papel, porque o texto está oculto. Ele está vendo porque aquele botão mostrar tudo está habilitado. Então veja, durante a edição de uma monografia, o usuário do aplicativo clicou sobre o ícone para mostrar marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação. Qual é o ícone? É o íconezinho mostrar tudo, cujo atalho é Ctrl asterisco. E aí a linha pontilhada indica que o texto está oculto. Gabarito letra E. Poderia ser um sublinhado pontilhado? Poderia. Isso é uma dedução, isso é uma inferência. Ok? Se eu estou vendo marcas de formatação oculto, a gente infere, a gente deduz que o oculto é o texto que tem pontilhado, é oculto. Ok? Então, gabarito letra E. Pessoal, não tem como assistir a aula de Word e não falar de atalho. Eu tenho que falar de atalho. Eu coloquei uma lista para vocês com os atalhos que eu chamo de atalhos do alfabeto. Na Decoreba, os primeiros atalhos que a gente tem que gravar são os atalhos do alfabeto. Eu já coloquei a lista para não ter o trabalho de ficar escrevendo ou digitando, né? A vantagem do slide é essa. Mas eu preciso comentar com vocês que tem lógica para atalho. E eu queria bater essa lógica. Qual é a lógica? A lógica é a inicial da palavra, gente. Nós sempre vamos utilizar o Word em português. Então, a lógica do Word para concurso público é sempre em português. Não interessa se o que você usa no trabalho ou o que você tem em casa é em inglês. Aí você tem que saber que não serve. Tem que ser em português. E qual é a lógica? A lógica é a inicial da palavra. Então, se eu quisesse criar um atalho para Renato, eu ia criar um atalho Ctrl R. Já tem Ctrl E, Ctrl N, Ctrl A, Ctrl T. Eu vou ficar procurando dentro da palavra Renato uma letra, até encontrar. E se não encontrar? Aí eu chuto. Aí vai qualquer uma mesmo que não tem. Então, vamos lá. Vamos entender por que os atalhos são esses atalhos. Vamos lá. Ctrl A é abrir. A de abrir. C de copiar. I de itálico. J de justificar. L de localizar. N de negrito. R de refazer. S de sublinhar. O T, tudo, né? Selecionar tudo. Legal. Então a gente já pegou os que tem inicial. Agora, centralizar não pode ser o C, porque o C já é copiar. Então, o que eles fizeram? Pegaram E, que é o segundo caractere da palavra centralizar. Centralizar ficou Ctrl E. Aí, pelo mesmo motivo, substituir é Ctrl U. Não pode ser o S, que o S é sublinhar. O segundo caractere é o U. Se você olhar esquerda, esquerda não pode ser o E, que já é centralizar. Não pode ser o S, que já é sublinhar. Pegou o Q. Esquerda. É o terceiro caractere de esquerda. Novo. Não pode ser o N, porque o N já é negrito. Então pegou o O. É o segundo caractere. O. Novo. Tô entendendo. Vamos que vamos. Tem 3 atalhos que, se o cara errar, não passa no psicotécnico. Quais são os atalhos que, se o cara errar, não passa no psicotécnico? Ctrl C, Ctrl X e Ctrl V. Faltou até o Ctrl X aí, né? Ctrl X é o da tesourinha, meu filho. Por isso que não passa no psicotécnico lá. Ctrl X é o quê? Recortar. Esses atalhos são universais. Qualquer programa tem Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V. Outros atalhos universais são
Outros atalhos universais são desfazer e imprimir. Também são bem básicos. O fechar também é um atalho do Windows. Então, em qualquer programa, pode ser no navegador, Ctrl W vai fechar. Agora, tem uns que você vai ter que decorar. Mas aí você vai observar que aquela decoreba sem sentido, sem lógica, é a exceção. Como, por exemplo, o Ctrl B. O S já era sublinhar, o A é abrir, o L é localizar, o V é colar, o A é abrir, o R é refazer. Então não tinha letra para pegar na palavra salvar. Aí pegaram o Ctrl B. Teve um rapaz numa aula minha que gritou: professor, já sei! Falei, pois não. É B de bombeiro. Eu falei, quê? Ele, bombeiro, bombeiro salva. Eu falei, ah, entendi. Ctrl B é de boia, é de bombeiro. Anota isso aí. Bombeiro salva. Nunca mais esqueci. Formatar fonte. Fonte é o Ctrl D. E direita também é outra que você vai ter que decorar, que é o G. Isso não tem muito sentido, é para decorar, entubar mesmo, pronto. Então, você tem que memorizar o atalho do alfabeto. Ok? Galera, questãozinho de 2019. Alinhamento à esquerda em qualquer Word, né, que caia na prova. Costuma ser usado para texto corpo e facilita a leitura do documento. Para alinhar um texto selecionado à esquerda, esquerda não pode ser o E, porque o E é centralizar, não pode ser o S, que o S é sublinhar. Ctrl Q. Gabarito letra B de bravo. Vamos que vamos. Agora, essa questão é bem legal também. Trabalhando no Word 2016 e desejando que o tamanho da fonte seja aumentado em 1 ponto, por meio de teclas de atalho, deve-se utilizar... Tenta fazer. Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer. Agora, pensa bem. Se tu marcou a letra A, rapaz, a letra A é horrorosa. Horrorosa? Por que horrorosa? Pensa comigo, meu filho. Pensa comigo. Para nunca mais tu errar na tua vida. Shift letra jamais poderá ser atalho, porque Shift letra é para colocar letra maiúscula. Então, Shift só pode ser atalho se for combinado com tecla de função. Shift F1, F2, F3, F4, até F12, né? Agora, Shift letra jamais. Sempre que você pegar uma questão de concurso, vier Shift uma letra, aí tu pensa assim, caramba, que bobeira. Shift letra é letra maiúscula. Não pode ser atalho de nada. Então, Shift letra é horroroso. Vocês aprenderam que para aumentar o tamanho da fonte seria Ctrl sinal de maior. Só que o examinador não colocou essa alternativa. Ainda bem também, porque senão a questão seria mais difícil, porque estaria errado. Por esse detalhe aqui, 1 ponto. Pessoal, olha só. Presta atenção. Quando eu coloco aqui, ó, Renato, se eu quiser aumentar o tamanho, olhando a lista, 11, 12 e pula para 14, não tem 13. Pula para 16, 18, 20. Do 36 pula para 48, não tem 40. Do 48 pula para 72. Quando eu uso, por exemplo, Ctrl sinal de maior, ó, do 36 pula para 48. Do 48 pula para 72. Não está indo de ponto em ponto. Mas quando eu uso colchete, ele vai 36, 37, 38, 39, 40, 41. Isso é de ponto em ponto. Né? A medida, a letra, ela é medida com o corpo em pontos. Então, ó, colchete, de ponto em ponto. Abrindo o colchete, diminui. Fechando, aumenta. Então, quando abre, diminui. Fechando, aumenta. Então, se ele quer aumentar, né, assim como o menor diminui, o maior aumenta, abrindo diminui e fechando aumenta. Gabarito letra C de Charlie. Ok? Com isso, a gente vai fechando o grupo fonte da guia página inicial do Word. Vamos que vamos.